Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, com o apoio das commodities e refletindo o resultado bem acima do esperado do varejo brasileiro, né, em março foi um avanço de 0,8, o mercado está esperando uma queda de 0,8, então foi muito acima do esperado. O Ibovespa se recuperou da queda passada, né, subindo cerca de 1%, e o desempenho só não foi melhor por conta da queda de Petrobras. Bom, começando com as commodities metálicas, né, a gente colocar Vale aí subindo mais de 3%, CSN subindo cerca de 4,5%, Gerdau subindo 3%, né? Esse movimento, além do nível de preço que está, né, tem a questão do minério de ferro. O minério de ferro atingiu a maior cotação em mais de 3 semanas, na expectativa da melhora da demanda por parte das usinas. Como a gente já vem falando, as usinas atingiram um nível de margem interessante nesses preços, então tem uma margem interessante para capturar, e foi registrada nesse começo de mês, né, agora vão saindo os dados, começam a sair os dados do começo do mês, sobre produção. Eles estão retomando a produção por conta dessas melhores margens por conta do preço e reestabelecendo os estoques. Né, os estoques eles estavam bem, não estavam na máxima, né, nem na mínima, estava ali, né, meio do caminho, né. E também, além da expectativa de medidas de estímulo pelo governo na China após novos dados decepcionantes do setor imobiliário, né. De janeiro até abril, o setor imobiliário chinês, os investimentos, né, no setor imobiliário chinês, eles recuaram 6,2%, né, em relação ao ano passado. E em relação ao primeiro trimestre desse mês, a gente teve, né, uma contração de 5,8%. Tá? Então, assim, a gente teve uma queda de 6,2%. Se a gente for colocar, né, nos primeiros meses, a gente também teve uma queda. Então, a gente vem de consecutivas quedas em relação ao setor imobiliário. Então, estava com uma queda de 5,8%, agora a gente está com uma queda de 6,2%. Dados fracos, mas, assim, parece que, levando em conta, né, se a gente somar as coisas, né, a gente tem a questão da melhora da produção, as indústrias retomando a produção. Se você tem essa piora, parece que a gente vai chegar, estamos, né, se a gente juntar as peças, estamos próximos de pelo menos uma interrupção desse movimento, né, que esse é um dos principais calls em relação a Vale e tudo que é setor com commodities metálicas, tá bom? Também, né, a gente teve alta do petróleo, o presidente russo, né, o Vladimir Putin, defendendo a redução da produção do país para impulsionar os preços, tá? E mesmo com essa alta do petróleo, que ajudou o PRIO, que ajudou outras empresas, a Petrobras acabou fechando em queda, né? E aí, se a gente coloca o gráfico aqui de Petrobras, uma queda aí próxima de 3%, óbvio, né, no mês já subiu 8,5%, está no R$ 27, então aqui é um ponto de resistência importante, onde de fato pode encontrar maior presença vendedora, né, e o mercado ainda digerindo a nova política de preços, né, que foi anunciada ontem. Hoje, pela manhã, o CFO da empresa, né, o Sérgio Leite, ele trouxe mais detalhes numa teleconferência com os analistas ali, né, e assim, ficou muito claro que não vai ter uma mudança radical de preço enquanto o petróleo e o dólar estiverem comportados, né? Mas qual que é a grande dúvida que nem ele soube responder muito bem? E se houver um maior estresse, como a gente viu no ano passado, em relação ao petróleo, em relação ao dólar, tipo, sei lá, eventualmente, né? Então ficou assim, não tem uma fórmula, né? E tem uma questão que é o processo de formação do preço, que ficou mais complexo, né? Agora, não sei o que, coisas em relação ao mercado interno, né? E bem diferente do que era o de paridade internacional, né? Isso acaba gerando algumas incertezas. No preço atual, né, também abre espaço para essa correção natural. E aí, quando a gente olha o gráfico, né, o papel pode cair até os R$ 22, que não altera sua tendência de alta de curto prazo, e no curtíssimo prazo, R$ 24 é o principal suporte. Tá? Então, ainda falando um pouco de Brasil,
né, a gente teve também, né, os investidores estão monitorando a tramitação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, né, na expectativa que ainda hoje será aprovada a urgência para apreciação da proposta. E o que significa ser apreciada a urgência, ser aprovada essa urgência? Se ela for aprovada, o texto não passa por comissões, né? Então aí isso já corta um belíssimo caminho. Tá? Então o governo também gostou das alterações que foram feitas pelo Cajado na segunda-feira, dos gatilhos, então acho que se passar, e vai passar com folga esse novo arcabouço fiscal, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho aqui do nosso Ibovespa, esse fechamento, que é o seguinte, né? Mercado fechando aí com uma alta próxima de 1%, se recuperando da queda de ontem. Estamos aqui nos 110 mil pontos, que foi esse ponto de resistência aqui de fevereiro, né, que foi, o mercado ficou acumulado por aqui, depois iniciou todo esse processo de queda, né? Então, beleza, mercado está nesse ponto. Mercado subindo, depois de ter subido 7%, nada mais natural do que encontrar um pouco de dificuldade aqui. Então, ainda pode abrir espaço para um pullback que não altera em nada essa expectativa positiva. Retorno para cá, região dos 106 mil pontos, abre espaço para uma nova oportunidade de compra. Aqui, na minha humilde opinião, aqui fica um pouco difícil a relação de risco-retorno para uma nova oportunidade de compra. Tá? Então, se você observar alguma oportunidade, só dá uma olhada na relação de risco-retorno, em especial, né, com os stops. Tá? Bom, falamos de Vale, atingiu aqui um ponto importante, mais uma vez, voltando a negociar aí nessa região dos 70, é muito importante ficar acima dessa região dos 69,70, em especial rompeu 72,40, tá? Petrobras a gente comentou, dos bancos nada mudou, só o Banco do Brasil, então mais um dia de queda com volume na venda, então se você quer fazer uma parcial, faça, se você quer proteger sua posição no papel, proteja, tá? Itaú, subiu, mas esse R$27 é parcial, na minha opinião. E Bradesco, mais um quinto de indefinição ao teste da média móvel de 200. Aqui é espaço para pensar em alguma parcial, ou quem sabe se abrir com gap de baixa, até mesmo em busca de uma oportunidade de venda. Tá? Dos destaques do dia, como eu falei, varejo, né? Varejo foi o destaque do dia. Lojas Renner subindo aí 10%, fechando o dia acima dessa região dos 17,60, R$18, então isso aqui é um pivô de alta que foi confirmado, mais um passo para o papel reverter essa forte tendência de baixa em todos os tempos gráficos. A questão é, teste da média móvel de 21 do semanal, e essa média vem guiando todo esse processo de queda, então aqui muita atenção nessa região dos R$19, porque nós temos a média móvel de 21 semanas, tá bom? A gente teve também de destaque, quer ver? De alta, bom, aqui, Guararapes também recuperando, enfim, né, o setor aí, C&A, né, mais um dia de alta, atingindo uma resistência importante, né, essa região do 4,30, que foi o último fundo perdido, que abriu o caminho para essa correção, tá? Então vale a pena ficar de olho se você está comprado, tá bom? Que mais? A gente teve correção do setor de energia, né, CPFL corrigindo. Eu não vi nada de específico, tá? Mas vale a pena ficar de olho, né? Setor que subiu bem, umas correções um pouco mais, assim, se tiver uma correção maior, quem sabe pode abrir uma nova oportunidade de compra a favor da tendência de alta principal, né? Copel, a única coisa que saiu, que eles vão fazer uma nova, assembleia geral, Assembleia Pública, esqueci, uma reunião pública, tem um nome específico, para discutir a privatização no mês que vem, dia 1º de junho. Então, vale ficar de olho nisso, tá bom? E é isso, tá, pessoal? Então, o mercado subindo bem, né, voltando a subir, a gente tem como destaque as empresas do setor, as commodities metálicas, né, como a gente falou, e o setor de petróleo, PRIO, né, eu particularmente gosto bastante de PRIO, a gente comprou bastante PRIO nessa região dos 32, 33, tá aqui na região dos 37, né, então
chegou aqui a essa região de 37, é uma resistência importante, mas levando em conta a expectativa de recuperação do petróleo, levando em conta a boa situação da empresa, quem sabe abre espaço para o rompimento desse 37 e se romper 37 em busca dos R$ 40. Tá bom? Então é isso, grande abraço e até mais.